O Massimiliano citou uma coisa interessante, na opinião dele, de que para a mídia o acusado vende, aliás, o culpado vende, o acusado não é isso? Na sua opinião, então, por interesses comerciais, a mídia acaba deixando de lado a posicionamento ético nesses casos? Eu acredito que sim. Eu enveredaria a resposta por duas vertentes, a vertente econômica e a vertente psicológica. Machado de Assis, que também foi um grande homem de imprensa, além de escritor, tem uma crônica em que ele vai justamente criticar esse elemento sensacionalismo. E vai dizer, de uma forma muito irônica, que a cidade precisa de banhos elétricos. Esses banhos elétricos são justamente os escândalos veiculados pela mídia. E por que dessa necessidade? Machado não está justificando a necessidade, está criticando essa necessidade por dois momentos. Primeiro, na crônica, ele diz que o sensacionalismo é capaz de gerar assunto fértil para 3 dias. E assunto fértil seria o quê? Justamente alavancar as vendagens dos jornais, os jornais focados na criminalização e, consequentemente, o assunto fértil tem a ver também com aquela violência que fica no subsolo da nossa condição humana, aquilo que o Freud chamava de pulsão de morte. Então o jornalismo, como fenômeno também de psicologia coletiva, se aproveita muito da nossa pulsão de morte para explorá-la em termos noticiosos. Eu só queria mudar um pouco o foco. Agora, a gente falou muito do posicionamento da mídia, eu queria falar em termos legais, o direito. Você, como advogado, Massimiliano, sabe que o direito é pautado em códigos, em leis já concretas. Apesar disso, os juízes, os jurados são capazes de se deixar influenciar por essa opinião pública ou pela pressão da mídia? Essa posição da questão da influência, apesar de existirem normatizações, ela existe sim. Porque o clamor que é dado a determinados julgamentos faz com que o juiz, o magistrado, para se decidir, tenha uma certa dificuldade para poder tomar esta ou aquela decisão para o caso em concreto. No caso dos Nardoni, o advogado deles disse, após o julgamento, que se a postura da mídia tivesse sido diferente, a pena imposta aos acusados teria sido um pouco menor. O senhor acredita nisso? Neste caso, não acredito, porque aí os códigos entram. E aí a lei é bem definida. Matar alguém tem uma pena e cada caso, cada crime tem uma pena muito bem definida. E o juiz, ele trabalha com uma dosimetria, conhecido como dosimetria da pena, para poder fazer a análise. Eu não acredito que poderia influenciar nesse sentido. Olha, eu tenho uma posição não dentro da linha do julgamento, mas eu diria que dentro da investigação jornalística houve um prejuízo, sim. E que prejuízo dentro da investigação jornalística? É justamente a ideia do equilíbrio noticioso. Deu-se muito mais atenção às teses da promotoria do que às teses de defesa. E isso serviu para condenar. Condenou-se, não absolveu-se. O tamanho, a proporção da pena, eu acho que não influenciaria. Só para encerrar, gente, nosso tempo está acabando. Como que, na opinião de vocês, tanto o jornalismo quanto a magistratura deveriam se posicionar para evitar esse embate de opiniões e essa influência de uma sobre a outra? Os magistrados são treinados, sem dúvida, para poder afastar isso, para não sofrer esses juízos de valor. Mas, como disse, como pessoas humanas, é uma situação extremamente difícil. Eles, na sua formação intelectual, têm que zelar para poder não permitir isto entrar na formação jurídica, na decisão jurídica que eles tomam perante o caso concreto. Para você, Marcos. Olha, eu diria o seguinte, utilizando uma expressão do nosso grande jornalista do século XIX, Carlos Delahaye. O jornalismo precisa mais de filosofia e menos de xingologia. Ou seja, quando o jornalismo envereda na arte de xingar,
Na arte de insultar, perde-se teor de avaliação. Agora, quando o jornalismo envereda para a filosofia, envereda para a dialética, para a coexistência dos opostos, aí nós temos um jornalismo justo. E um jornalismo justo, evidentemente, contribui para a sociedade e para a justiça. Ok, Perfeita a Marcos. colocação do colega. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Obrigado às vezes pela presença. Obrigado. Eu agradeço. O programa de hoje fica por aqui. Mande suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail, tvufmg@ufmg.br. Obrigado pela companhia. Até a próxima.